Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida que nessa noite. Aleluia. Amém? Vamos para a Bíblia? Aleluia. Nós estamos em uma temática conhecida como Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quero ser fiel a esse tema, porém o texto que nós vamos adverbar nessa noite é um texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos acharam? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, que diz assim: diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo rejeitado, para que não mais reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem, te enviarei até a casa de Jessé o belemita, porque dentre seus filhos tenho provido de um rei. Versículo 13, que diz assim: então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi daquele dia em diante. Eu vou parafrasear. Então Samuel levantou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apossou dele daquele dia em diante. Aleluia. Deus seja louvado. Quem está de pé pode tomar seu assento. Se quiser pôr um fundo para mim, pode pôr. Aleluia. Eu tocar ali, o João está ali, pode tocar se for o caso. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, um texto bíblico, um texto histórico e ao mesmo tempo profético. A Bíblia diz que no capítulo de número 16 de 1 Samuel, versículo de número 1, o profeta Samuel está recebendo uma ordenança da parte do Senhor. Ordenança essa que Deus estava entrando em uma transição. Deus estava comunicando com o profeta, conhecido como Samuel. E a mensagem que Deus entrega a Samuel naquele tempo, naquela época, naquele momento, era uma mensagem um pouco, podemos dizer assim, complicada de se entregar. Porque Deus, bem sucinto em suas palavras, Deus olha para o profeta no capítulo 16, e versículo 1, e o texto diz que Deus em uma palavra diz para ele: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não mais reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque já tenho me provido de um rei. A mensagem que Deus entrega no capítulo 16, versículo 1, é uma mensagem importante, é uma mensagem histórica, é uma mensagem profética. Histórica porque o tempo diz que a nação de Israel estava debaixo de um reinado esse que estava sob os poderes de Saul. E o texto diz que no capítulo 16, Deus não quis que Saul reinasse mais sobre Israel. Deus então deu uma ordenança ao profeta, dizendo: enche o teu chifre de azeite e vem, e vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu já tenho provido de um rei. Deus é especialista nisso, porque Deus não erra endereço, Deus não erra CEP, Deus não erra o bairro, Deus não erra a cidade, Deus não erra a casa. Deus é sucinto em palavras, e o texto diz: vai até a casa de Jessé, porque eu já tenho provido de um rei. Deus está dizendo literalmente com ele: a casa pode ser de Jessé, mas o escolhido é menor. A casa pode ser de Jessé, mas eu já escolhi alguém que está lá dentro desta casa. Quando Deus entrega uma mensagem no capítulo 16, versículo 1 a Samuel, então nós entendemos que Deus está em uma locomoção, Deus está em uma transição, Deus está comunicando
comunicando com o profeta. Haja visto que quando Deus levantava um profeta naquele tempo, Deus então queria entregar algo sobrenatural. Toda vez que Deus queria tratar com Israel, Deus então passaria com 3 crivos sobre Israel. A primeira coisa que Deus tratava com Israel é através do reinado. Se o reinado viesse a falhar, Deus então levantaria o sacerdote. Se o sacerdote viesse a falhar, Deus então levantaria o profeta. Deus está comunicando com, aleluia, Samuel no capítulo 16, versículo 1, e a mensagem é uma só: o reinado já está mais do que falho, o sacerdócio nem se fala, mas eu ainda tenho um profeta na terra, eu ainda tenho alguém que possa entregar uma mensagem, ainda que seja dura, ainda que seja de exortação, ainda que seja complicada de ouvir, mas eu ainda tenho alguém na terra. Quem é esse alguém? Esse alguém se chama Samuel. Quem é Samuel? O texto diz que Samuel é um menino que foi gerado debaixo de oração. Quando você pega no 1 Samuel capítulo 1 versículo 9, você começa a discorrer, a entender que a sua mãe, conhecida como Ana, é uma mulher que gerou Samuel debaixo de lágrimas, debaixo de dores, debaixo de ansiedade, de dificuldade, debaixo de contextos. Mas o texto diz que certo dia Ana saiu da onde estava e subiu para o templo e disse: eu vou adorar o nome do Senhor, eu vou adorar o nome dele. E o texto diz que quando Ana chega-se no templo, a irmã Ana faz uma oração bem simples, mas eficaz, dizendo: Deus, se tu me deres um filho varão, sobre a sua cabeça não passarei navalha, e todos os dias da sua vida eu entregarei para a tua casa, ele será literalmente seu. O texto diz que o sacerdote ali olhou-se para Ana e confundiu Ana com uma mulher embriagada, o filho de Belial. Mas o texto diz que o sacerdote ali libera uma palavra sobre a vida de Ana, e o texto diz que Ana vai embora. E o capítulo 2 se inicia dizendo que naquela noite Deus lembrou-se de Ana, porque o texto diz que no capítulo 1 Ana não gerava porque o próprio Deus tinha cerrado a sua madre, porém Deus resolveu abrir uma porta sobre a madre de Ana. Deus te trouxe nesse culto, nesse congresso, em 2 anos dessa igreja, para dizer: ainda que tudo e todos esteja contra a tua vida, hoje eu vou abrir uma porta onde ninguém tem poder de abrir. A chave está na mão dele. E o texto diz que Deus se lembrou de Ana naquela noite, e passando-se alguns meses, Ana levantou-se um cântico ao Senhor, dizendo: bendito seja o nosso Deus. O que nós aprendemos dentro desse texto é que toda provação existe uma experiência, mas depois da experiência, se prepare, vai vir um novo cântico. Qual será o cântico? O cântico da vitória. Eu gosto disso. Por quê, pastor? Eu gosto disso porque o texto diz que Ana da grávida, e é engraçado isso, quando mais o tempo passa, mais a barriga aparece. Já viu uma mulher grávida? Quando mais o tempo passa, mais a barriga aparece. Alguém dizia: não era Ana estéril. Alguém dizia: não era a mulher que não tinha alegria. Alguém dizia: não era aquela mulher que andava de cabisbaixo, não era aquela mulher que estava contristada. Mas o texto diz que Deus julgou a causa de Ana, e ela gerou um filho. Passando-se um tempo, o texto diz que ela entregou esse menino dentro do templo da casa do Senhor, e ela disse: eu entregarei sobre o altar. E ela assim fez, entregou diante do Senhor, porque ela cumpriu o voto que tinha feito diante de Deus. E o texto diz que depois que ela entrega o menino, no capítulo 3, Deus resolve chamar o menino antes que a lâmpada do templo se apagasse. Eu gosto disso porque o texto diz que antes que a lâmpada se apagasse, Deus lá do céu deu uma olhada e disse: eu vou resolver, eu vou chamar alguém. E a Bíblia diz que o menino estava deitado, a lâmpada do templo se acesa. Aí segura aí, Deus nunca chamou e não chama ninguém com a lâmpada acesa, apagada. Melhor dizendo, Deus não chama ninguém com a lâmpada apagada, a lâmpada estava acesa. Aí Deus dá uma olhada e diz assim: Samuel. Ele levanta, e a Bíblia diz que ele vai até o sacerdote ali e diz: tu me chamou? E ele disse: não. Pela segunda vez ele disse: não. Pela terceira vez, aí o sacerdote entendeu que aquele menino não era para servir no sacerdócio, mas era para ser um profeta entre as nações.
sacerdote é aquele que está no culto, adorando, exaltando, glorificando, aleluia, e orando para o povo, intercedendo, sacrificando juntamente com o povo. Mas profeta é aquele que ouve diretamente dos céus e entrega algo para o povo que espera. Eu vim pregar para uma geração diferenciada que está ouvindo Deus falar. E o texto diz que ele olha para o menino e diz: quando te chamar, somente fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi chamado em uma geração aonde estava tudo conturbado. Aqui nós achamos 3 gerações: a geração de Eli, a geração de Ofni e Finéias e a geração de Samuel. Porque a Bíblia diz que no capítulo 3, versículo 20 e 21, desde tanto perceba, todo Israel conhecia que Samuel era profeta do Senhor, porque nenhuma das suas palavras Deus deixou que caísse ao chão. Aqui existem 3 gerações da chamada de Samuel. A primeira geração é a geração de Eli. É uma geração sacerdotal, que para não perder ninguém, ele faz de cego. Que para não perder ninguém, ele fica em silêncio. Que para não perder ninguém, ele permanece no mesmo lugar. Existe aqui no texto a geração de Ofni e Finéias. Qual que é, pastor? A geração de Ofni e Finéias é aquela que o pai é crente, a mãe é crente, o vô é crente, o tio é crente. Tem tudo para dar certo, mas escolheu fazer o errado. E aí? Mas eu não vim pregar para a geração de Ofni e Finéias, nem para a geração de Eli. Eu vim hoje pregar para a geração de Samuel. Qual que é? A geração de Samuel é aquela que foi deixada no templo pequeno. Tinha tudo para dar errado, mas escolheu fazer o certo. Tinha tudo para andar na contramão, mas escolheu tirar o caminho certo. Tinha tudo para desviar a rota, mas escolheu andar em direção a Deus. Tinha tudo para ir ao contrário, mas escolheu estar nesse culto adorando o nome do Senhor. Eu vim hoje pregar para a geração de Samuel, que tinha tudo, aleluia, para não estar aqui, mas está aqui porque adorando o nome dele, dizendo dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus, Jesus. Então você entende que adiante disso, passa-se o tempo, eles perdem a arca da aliança. Mas a glória não é perdida, porque o texto diz que no dia seguinte o Deus Dagon está de joelho, o nome do Senhor glorificado. No dia seguinte o texto diz que os deuses amanheceram totalmente cortados, mas a glória permanecia. Mas quando entra no capítulo 16, o texto diz que quando entra no capítulo 16, a mensagem é uma só. É uma mensagem exortativa. Porque agora já tinha rei. E era Saul. Mas por que Saul chegou lá? Porque o texto diz que os homens daquela época, o povo daquela época, olhou e diz assim: todos os nossos inimigos têm rei, menos nós. E o texto diz que eles olharam e disseram: vamos levantar Saul como rei de Israel. Mas por que não vamos levantar? Porque Saul é forte. Porque Saul tem boa aparência. Porque Saul tem força. Porque Saul tem porte de rei. Porque Saul peleja bem na batalha. Porque Saul tem toda a artimanha em armas. E a Bíblia diz que Saul começou o reinado muito bem. E a Bíblia diz que por onde Saul passava, ele ganhava as guerras. Se fosse nos dias atuais, todo mundo queria se alistar no exército de Saul, porque nenhuma das batalhas Deus deixou que ele deixasse de vencer. Mas passou-se um tempo, Saul começou a se sentir o rei de Israel. Passou um tempo, Saul esqueceu e começou a se sentir melhor do que alguém, mas ele esqueceu que muitas coisas que aconteceram na sua vida é porque o Espírito Santo dominava ainda sobre ele. E se eu te dizer que você está aqui não porque você é bom, porque o Espírito de Deus te achou. E se eu te dizer que você está aqui não porque você canta bem,
porque o Espírito de Deus te achou. E se eu te dizer que eu estou aqui, porque um dia ele me achou. É o que aconteceu com Saul, mas ele agora está sendo rejeitado por Deus. E aí? Deus não queria que Israel ficasse mais na mão de Saul. E a mensagem foi uma só: vai até a casa de Jessé, o belamita, porque eu já tenho provido de um rei. O profeta prepara o seu cavalo, o profeta prepara a sua bolsa, o profeta prepara o seu chifre, leva o óleo. E o texto diz que quando ele chega na cidade, alguém olha e diz assim: é de paz a tua vinda? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque conheceu como profeta do Senhor, capítulo 3, versículo 20. Segundo motivo, porque quem se apresenta agora não é o Samuel do templo, é um Samuel que é juiz. E ele olha nitidamente assim: a minha vida é de paz. Por quê? Porque eu vim sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Eu vim adorar ao Senhor dos Exércitos. Eu vou melhorar. O texto diz que ele está dizendo: eu vim adorar, eu vim sacrificar. Toda vez que tu sai da tua casa e vem adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, Deus está te dizendo: não me faltará porta aberta para receber a tua adoração. Eles abrem a porta, e quando ele chega até Jessé, o texto diz que passa-se, ele entrega a mensagem, passa-se o primeiro, ele abre, Abinadab, Samar, e ele dá uma olhada e diz: é esse? E Deus diz: não. Poderia ser este? Ele diz: não. Poderia ser este, porque este pode rei? E Deus diz: não. Aí ele pergunta: acabaram-se os mancebos? Ele diz: ainda tem o menor. Já se passaram 7, mas ele diz: ainda tem o menor. Agora segura isso. Deus não trabalha com escada rolante. Vou repetir: Deus não trabalha com escada rolante. É degrau por degrau. E os irmãos vão correndo ao passo, e quando chega até Davi, a mensagem é uma só: lá em casa tem um profeta. E diz que Deus lhe chamou, mas eu duvido. Por que você duvida? Porque pela ordem cronológica, pela ordem que nós conhecemos, começa pelo maior. Seria Abinadab, seria Eliabe, seria Samar, nunca seria você. Mas a ordem que Deus está dando não é a ordem do homem. Porque na ótica humana de Israel, consagraram, levantaram Saul como rei, mas a ordem agora não é do povo, é de Deus. A visão agora não é uma visão humana, é uma visão divina. E aí? A visão humana começa pelo maior, por quem pode, por quem tem, por quem sabe falar. A visão humana começa por aquele que tem um poder aquisitivo, mas nós não estamos na visão humana, nós estamos na visão divina. Qual que é, pastor? A visão divina começa pelo menor. A visão divina começa por quem não sabe. A visão divina começa por aquele que ninguém acha graça. É isso que Deus estava dizendo: eu vou fazer algo diferente, porque Ele é especialista em pegar nada e transformar em tudo. Ele é especialista em pegar quem não é e fazer quem é. Ele é especialista em pegar grande e transformar grande, pequeno e transformar em grande. Ele é especialista. E o texto diz que quando Samuel chega, eu só tenho 4 minutos, eu não quero passar, senão não volto mais. E o texto diz que quando ele chega, a Bíblia diz que Samuel levanta um chifre de azeite. E o texto diz que ele unge ele e meio os seus irmãos. E se eu te dizer, quando Davi chega no cenário que Deus tinha escolhido, já tinha mesa, já tinha cadeira, estava tudo reservado. E ele unge ele no meio dos seus irmãos, e o texto diz que o Espírito de Deus se apodera, ou se apossa,
sobre a vida de Davi. E quem está na casa está dizendo: como pode? É o menor. É o menor, mas tem unção. Como pode? É o menor, mas tem algo diferente. Como pode? É o menor, mas tem algo diferenciado. E o texto diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul, mas se apossou de Davi. Já estou fechando. A Bíblia diz que no dia seguinte, o grande rei de Israel, Saul, quem se lembra de Saul? Está na praça rolando para um lado, para o outro, porque o texto diz que o espírito maligno começa a perturbar ele. Rola para um lado, rola para o outro. E a Bíblia diz que vão chamar Davi, dizendo: precisamos de alguém que toque harpa. E é ali que se vê, porque a Bíblia judaica aramaica diz assim: precisamos de alguém que seja adorador. E o texto diz que quando Davi se apresenta, Davi toca a sua harpa, começa a dedilhar, e Saul agora é liberto. E aí? E aí que nós aprendemos que Saul tem coroa, mas não tem presença. Saul tem vestimenta real, mas não carrega a glória. Saul tem nome de rei, mas não tem mais aquele poderio do reinado. Davi é o menor. Davi não tem coroa, não tem vestimenta, Davi não tem um cavalo novo para montar, mas o texto diz que ele tem a presença. Deus me trouxe hoje nessa culto para dizer: não importa do jeito que você chegou, permaneça, fique, continue, persista. O negócio que faz a diferença não é como você está, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença. O texto diz que ele recebeu algo da parte de Deus, que era a presença. Alaia blacando robachaia, alablacando fosse labacai. Nós estamos nos dias atuais. Deus não vai dar para continuar. Deus estava preparando Davi para algo novo. No mínimo 3 classes. Qual que era? Casa, cidade, campo. Não tem como chegar na cidade se você não passou em casa e receber unção. Não tem como ir para evangelismo se não tem comunhão na casa. E lá na frente você vai ver que no campo, na cidade, Deus se manifesta através de Davi, porque ele toca a harpa e Saul é liberto. E lá na frente você vai ver que Davi agora é honrado por Deus, porque lá no campo ele mata o Golias. E alguém vai dizer: é muito pequeno. Mas a Bíblia diz que Davi, quando toda vez que o Golias subia por 40 dias, afrontando Israel, o texto diz que Davi fez teve somente uma atitude. A Bíblia diz que o gigante subiu. E o segredo de Davi está aí. É porque o texto diz que Davi desceu e pegou 5 pedras do ribeiro. O teu gigante você não vence com a tua força. O teu gigante, toda vez que subir, você vence ele na hora que você desce. Aleluia. Não sei qual é o teu gigante, mas Jesus está dizendo: é na hora que você desce. E o texto diz que Davi matou o gigante, cortou a sua cabeça e levou para o templo de Jerusalém. E alguém dizia: o que é isso? E alguém dizia: é o Deus de Davi. A unção que está sobre ele é real. O que ele carrega é diferente dos demais. E aí que nós encontramos muitos homens grandes que não conseguem matar um gigante. Mas também nós encontramos muitos pequenos homens, levadores de marmita ao campo, que matam um gigante por dia. O teu segredo é que o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Posso fazer oração, pastor? Vamos colocar de pé, vamos orar nessa noite.